Adolescente de 14 anos morto a tiros por engano no sofá da casa da família em Cáceres. O alvo seria o irmão dele, que teria envolvimento com uma facção criminosa. Ou foi uma morte por engano, ou por não ter encontrado a vítima, resolveram executar o irmão dele. Um menino de 14 anos que vivia da casa para a escola, da escola para a igreja. Morte que causou comoção, como mostra a reportagem do Rafael Medeiros. Cáceres, oeste de Mato Grosso. Passava das 2 da tarde de sábado, quando as imagens mostram o primeiro suspeito, de boné, observando a casa. Minutos depois, o comparsa chega. Passam cerca de 3 minutos, a ação começa. Um dos criminosos entra na casa e atira contra Murilo Pessoa Teixeira, de 14 anos de idade. Ele estava sentado no sofá, assistindo televisão. O homem que aparece nas imagens, sem camisa, é o pai do adolescente. Ele tenta alcançar os atiradores. A Polícia Civil confirmou. O adolescente morreu por engano. O alvo da execução seria o irmão da vítima, de 19 anos, que, segundo as investigações, seria integrante de uma facção criminosa rival à dos atiradores. Durante a fuga, populares conseguiram segurar um dos suspeitos. Ele foi salvo pela PM durante um linchamento. Uma força-tarefa foi montada e o segundo suspeito foi preso horas depois. Ele estava escondido em uma casa. A PM disse que durante a tentativa de abordagem, ele apontou a arma de fogo aos militares, que revidaram e acertaram um tiro na região do peito. Segundo a polícia, ele tem um longo histórico criminal. Segundo o suspeito, que seria o autor material dos disparos contra o menor, que foi morto na tarde de ontem, ele estaria homicidiado nessa residência, que depois confirmou se tratar da própria residência do suspeito. As equipes de Força Tática e do 6º Batalhão se deslocaram aqui à residência desse suspeito e fizeram aqui o adentramento à residência dele, tendo em vista o estado de flagrância ainda, que ele foi identificado ontem como suspeito através de imagens de câmeras de segurança. Tendo em vista o estado de flagrância ainda, as equipes adentraram a residência desse suspeito. Momento em que ele correu para os fundos da residência, e pegou ali um revólver nas proximidades do fundo, ali, num tanque de lavar louça. Ele pegou um revólver e iria ali atentar, contra a vida dos policiais militares. Momento em que os policiais militares verbalizaram com ele, solte a arma. E, infelizmente, diante do risco iminente à vida dos policiais militares, foram realizados ali disparos de arma de fogo. E depois foi constatado ali um socorro feito pelo Corpo de Bombeiros, veio prestar o socorro no local. Foi possível constatar o óbito dessa vítima. 2 armas foram apreendidas durante a operação. Uma delas, segundo a polícia, teria sido usada no homicídio do adolescente. As investigações da Polícia Civil também identificaram a participação de uma terceira pessoa, uma adolescente, apontada como possível mandante do crime. Com apoio do Serviço de Inteligência, ela foi encontrada, apreendida e encaminhada à delegacia. A suspeita, a ex-namorada do irmão de Murilo, admitiu o envolvimento no caso. A polícia, ela relatou que teria sido ameaçada de morte e que repassou ao grupo informações sobre o alvo. Uma ação exitosa, a polícia militar, nenhum policial militar já sai de casa, ele sai de casa no intuito de confrontar, de tirar a vida de ninguém. Porém, temendo ali por suas vidas, num risco iminente de agressão à vida dos policiais militares, nós temos que agir. Então, se o marginal ele faz a escolha, de confrontar com a polícia militar, nós ressaltamos, eles vão levar a pior. Isso pode ter certeza. Quantas vezes eu falei aqui sobre essa guerra entre facções e fui questionado por vários telespectadores
do porquê a polícia não deixava a guerra ganhar força, porque era bandido matando bandido. Facção A contra facção B. Ninguém chora no velório ou no sepultamento de um bandido. E eu citei aqui várias vezes vítimas inocentes desta guerra. O problema desta guerra é que o cidadão de bem, o trabalhador, a trabalhadora, a criança, o idoso, estes estão no meio dessa guerra, estão no meio do fogo cruzado. E essa não é a primeira vítima em Cáceres. Ano passado, um trabalhador, um mecânico, foi morto por engano, porque parecia com o alvo dos criminosos. Em Diamantino, um engenheiro agrônomo foi morto por engano. Em União do Norte, 5 trabalhadores foram mortos por engano. E por aí vai. Dos maranhenses que o Arthur Garcia mostrou aqui, um teria ligação com uma facção do Maranhão, 5 foram assassinados. Quantas vidas inocentes já foram perdidas nesta guerra que ganha proporções assustadoras em Mato Grosso? O governador Mauro Mendes, o secretário estadual de Segurança Pública precisam dar uma resposta à altura na fronteira. Porque essa guerra em Cáceres está saindo do controle. Guerra que já tomou as ruas por um tempo de Tangará da Serra. Depois migrou para Sorriso. Agora está em Cáceres. Infelizmente, nosso estado é rota para o tráfico de drogas. Temos uma divisa extensa com a Bolívia, produtora ao lado da Colômbia de cocaína. Parte dela fica em Mato Grosso, parte vai para outras regiões e até outros países como os Estados Unidos e até para a Europa. Eu vou conversar com o Rafael Medeiros, me dá imagens desse caso assustador de Cáceres, porque o Rafael Medeiros tem detalhes de atualizações da investigação, infelizmente, da morte de um adolescente de apenas 14 anos. Rafa! Trindade, bom dia, boa semana para todo mundo, boa segunda-feira. Como você disse, essa guerra de facções já passou por outras cidades, como Sorriso, por exemplo. Aí fica a pergunta, né? Será que a facção dominou esse território? Eu perguntei para a Secretaria de Segurança Pública hoje cedo quantas mortes foram registradas em Cáceres este ano. Recebi um e-mail agora há pouco. E a Secretaria confirma 7 execuções só em janeiro. Nós estamos no dia 19 de janeiro e a CESP confirma 7 mortes no município de Cáceres. A maioria faccionados, a maioria criminosos. Mas no meio disso tudo, essa criança de 14 anos que morreu dentro de casa assistindo televisão. Bom, vamos às atualizações desse caso que eu consegui apurar hoje de manhã. Traz a foto pra gente desse menor de 16 anos. É menor, agora a gente pode mostrar a foto dele porque ele morreu e falar o nome dele. É Adrielson Duarte, 16 anos, coleciona atos infracionais. É assim que a gente deve chamar. Atos infracionais análogos a homicídios, análogos a tráfico, análogos a tortura. Ele foi morto em confronto com a polícia com um tiro na região do peito. A polícia disse que ele estava em uma casa e quando a polícia militar chegou nessa casa, avistou ele, fez o contato ali da abordagem policial. A polícia falou que ele apontou uma arma de fogo e os policiais revidaram com um tiro na região do peito e ele não resistiu e acabou morrendo. A polícia garante que o socorro foi acionado, mas quando o SAMU chegou, nada pôde fazer, apenas confirmou o óbito. 2 armas de fogo foram encontradas na casa desse adolescente de 16 anos. Munições também foram apreendidas. Agora 2 outros menores foram apreendidos. Esses outros 2, nós não podemos falar o nome e nem mostrar a foto. Um deles participou do crime, segundo a polícia, ele foi encontrado primeiro por populares. A população descobriu onde ele estava e deu uma surra nele, linchou esse adolescente. Por pouco ele não morreu. Quem salvou esse adolescente foi a polícia militar. Ele está internado em uma UTI no Hospital Regional de Cáceres com traumatismo craniano.
foi a última atualização que a gente teve da Polícia Civil. Ele foi linchado pela população. Uma outra adolescente foi apreendida, 17 anos. A polícia descobriu que essa adolescente é ex-namorada do alvo dos bandidos. Ou seja, é ex-namorada do irmão da vítima. E ela contou para a polícia que teria passado informações do ex-namorado e até o endereço dele para a facção envolvida nessa morte. E ela contou que o ex-namorado seria membro de uma facção rival, a que está predominando o município de Cáceres. Ela disse que foi ameaçada de morte e estava em um ritual de tortura. Ela contou que estava sendo espancada, estava prestes a morrer, então ela decidiu entregar o ex-namorado. Ela foi solta e agora está apreendida por envolvimento nessa morte desse adolescente. Bom, como você disse, será que a morte foi por engano ou a dupla matou porque não encontrou o alvo principal? A Polícia Civil está investigando, inclusive, essa versão levantada por você, Trindade. A Polícia Civil, ela suspeita porque o tempo foi muito curto. Foram 3 minutos. Os bandidos tiveram 3 minutos. O tempo de chegar, identificar a casa, olhar o adolescente no sofá e matar ele com 3 tiros na cabeça. Aí fica a pergunta. Claro que a polícia vai responder durante as investigações. Estou até tentando contato com o delegado para conseguir uma entrevista. Mas fica a dúvida, será que matou por engano ou matou porque não encontrou o alvo principal? Eu questionei a polícia, cadê esse jovem de 19 anos? A polícia disse que não há informações dele, a família disse que não tem contato com ele há semanas, há dias, não vê esse jovem de 19 anos, ou seja, ele sumiu da cidade, a polícia não tem informação do paradeiro dele, a polícia quer encontrar ele. Não há nenhum mandado expedido contra esse jovem de 19 anos, ou seja, a justiça não mandou prendê-lo, ele não tem mandado expedido pela justiça, então ele não seria preso. Nesse momento ele seria encontrado apenas para passar informações e auxiliar nas investigações, mas ele preferiu sumir, então ele não foi encontrado pela polícia, então a Polícia Civil segue investigando este caso. Infelizmente, a guerra entre facções tem feito vítimas inocentes agora no município de Cáceres. Só atualizando, segundo a CESP, nos informou agora há pouco que 7 pessoas morreram no oeste de Mato Grosso por conta de briga de facção. Isso porque hoje é dia 19 de janeiro, hein? Eu volto contigo, Trindade. Daqui a pouco eu trago outras ocorrências policiais. Número assustador. Janeiro começa violento em boa parte do estado de Mato Grosso. Você está acompanhando imagens do circuito de segurança que flagraram parte da ação dos criminosos e a reação da família em Cáceres. Mas essa violência se estende a Sorriso, se estende a Sinop, se estende a outras regiões de Mato Grosso, com execuções bárbaras, crimes covardes e cruéis cometidos nesse mês de janeiro, que elevam os índices de criminalidade a patamares assustadores do Estado. Eu tenho certeza que a Secretaria Estadual de Segurança Pública vai reagir, mas é preciso reagir também melhorando o efetivo da Polícia Militar. Os números são preocupantes. Conversei há alguns dias com comandantes da Polícia Militar que estimam que cerca de 1.500 policiais deixem de prestar serviço esse ano indo para a reserva. E aí você imagina só, o crime avançando e o efetivo da polícia diminuindo. Claro que não é fácil organizar a chamada dos novos policiais, porque isso requer orçamento, mas é preciso pensar nessa possibilidade, porque senão vai ficar cada vez mais difícil vencer essa guerra.